Obrigado por se juntar a nós, ex-embaixador dos Estados Unidos da América em Israel, Tom Nides. O dia 7 de outubro se aproxima. E que sentimentos essa data evoca na sua mente? Primeiramente, obrigado por me receber. Eu estava em Abu Dhabi, de todos os lugares. Fui convidado por Miriam Adelson para ir a Abu Dhabi para, veja só, um jogo de basquete. A NBA estava realizando um jogo lá entre o Mavericks, que ela acabou comprando depois, né, e o Minnesota Timberwolves, e eu sou de Minnesota, então ela me convidou para ir. Estamos sentados em Abu Dhabi, em um restaurante com os jogadores de basquete, meu amigo Yusuf Alataba, Miriam e a equipe dela. Eu me lembro disso como se fosse ontem, né? Estávamos sentados lá e brindando ao sucesso dos Acordos de Abraão, e eu levantei meu copo para ambos. Youssef Al-Attab, Bashar al-Tawaba e o pessoal do Trump foram muito importantes nisso. E para Miriam, mesmo com opiniões políticas diferentes, focos diferentes. Por 9 horas, Ted Deutsch ficou sentado à minha direita. Lembro disso. 9 horas depois, conversávamos sobre como sair de Abu Dhabi, voltar aos Estados Unidos e depois a Israel. Então, eu só me lembro que foi um momento de esperança inacreditável, certo? Uma esperança inacreditável de que estávamos nessa jornada para expandir os Acordos de Abraão. E, literalmente, apenas algumas horas depois, estávamos falando sobre a segurança do Estado de Israel. Então, isso é o que me vem à mente de forma muito clara e cristalizada na minha cabeça. Israel é um país diferente, assim como esta região, especialmente desde 7 de outubro, você seguiu envolvido com a região. Quero dizer, qual que é o seu ponto de vista sobre como as coisas estão no momento, as esperanças, como você mencionou, os desafios? Na sua opinião, qual o futuro do Oriente Médio após 7 de outubro? Bem, antes de tudo, as atrocidades que aconteceram em 7 de outubro, Israel provavelmente nunca vai se curar totalmente delas. Eles, obviamente, ainda estão no meio de uma guerra. O que o Hamas fez foi além da imaginação de qualquer um, as piores mortes para judeus desde o Holocausto. Acho que todos somos marcados por isso. A guerra precisa acabar. Precisamos trazer nossos reféns de volta e iniciar a reconstrução de Gaza. Precisamos garantir que Israel nunca esteve tão seguro em suas fronteiras. Entre o Hezbollah, os Houthis, a Síria, obviamente o Líbano e, obviamente, o Irã. Não podemos nos iludir, pessoal. Temos um grande problema fora das nossas fronteiras. E minha esperança é que, por mais fortes que tenham sido os Acordos de Abraão, e para ser sincero, fico muito satisfeito que Marrocos, Rumbara e os Emirados tenham permanecido próximos de Israel. Não tomaria isso como certo. A guerra precisa acabar para seguirmos em frente, reconstruir e nos curar. E, obviamente, nos momentos das grandes festas religiosas, precisamos focar nisso. Mas temos muito trabalho a fazer. Você está fora da diplomacia, pelo menos em nível oficial, e fora da política. Me sinto mais à vontade para te perguntar isso. O governo Biden recebeu muitas críticas de autoridades israelenses por sua postura em relação a Israel, em certa medida em termos de restrições veladas ao envio de armas e críticas, coisas desse tipo. Donald Trump, embora tenha demonstrado em alguns momentos sua exasperação com o primeiro-ministro Netanyahu e a situação em Gaza, acaba recebendo mais tolerância nesse aspecto, certamente por parte de autoridades israelenses, muitas vezes dos próprios israelenses e também da mídia. Você vê uma diferença na forma como os presidentes lidaram com a situação? E eles estão sendo tratados de forma justa nesse sentido? Deixe-me deixar muito claro, e eu não poderia ser mais claro. Eu disse isso na conferência Jeffries há apenas uma semana em Tel Aviv. Apoio muito Donald Trump e seu apoio a Israel. Não vejo problema nisso. Mas não se engane, eu estava na pista do aeroporto Ben Gurion com Joe Biden quando ele olhou para a câmera e disse as seguintes palavras: "Você não precisa ser judeu para ser sionista, ok?" Esse cara, repetidas vezes, apoiou o Estado de Israel, não só pelo apoio às atividades militares. Lembre-se, no primeiro ataque do Irã, foi Joe Biden quem basicamente forneceu os navios no Mediterrâneo, enviou Carrillo para lá para garantir que Israel estivesse protegido. Joe Biden apareceu 6 dias após 7 de outubro e abraçou Bibi Netanyahu na pista do aeroporto Ben Gurion. A ideia de que Joe Biden não apoiou totalmente Israel.
Aliás, ao arriscar sua carreira política, havia muitos nesta administração ou na de Biden pressionando o presidente a, entre aspas, abandonar Israel ou suavizar sua posição. E ele se recusou a fazer isso. Então, essa narrativa falsa de que Joe Biden apoiava Israel simplesmente não é fundamentalmente verdadeira. Os fatos não comprovam isso. Então, posso, ao mesmo tempo, ficar muito feliz em apoiar a decisão de Donald Trump. Eu fui o primeiro cara a apoiar o ataque a Fordo no Irã. Eu teria preferido fazer isso através do JCPOA, mas como isso não ia acontecer, eu apoio totalmente. Obviamente, a genialidade das atividades que eles fizeram no Líbano com o Hezbollah, eu apoio totalmente. Mas não se engane, Joe Biden apoiou Israel, preparou tudo de forma a basicamente dar a oportunidade para Bibi fazer o que fez em relação aos iranianos. Temos visto o apoio dos democratas a Israel no Congresso, nas pesquisas, tem sido consistente há meses. O apoio dos democratas está desmoronando, na verdade. E isso sempre foi uma prioridade, pelo menos para a maioria dos grupos israelenses, não necessariamente para o governo, mas para a maioria dos grupos, manter esse nível de apoio bipartidário. Existe uma oportunidade de voltar a esse ponto ou isso vai ser perdido por uma geração com base nesses números consistentes que estamos vendo? Acho que você está fazendo a pergunta errada. Acho que a questão é o sionismo americano. Esqueça democratas e republicanos, certo? O apoio americano a Israel entre os americanos. Não quero separar o país entre democratas que fazem congressos em Israel. Isso me parte o coração. Não é questão partidária, certo? Meu amigo Matt Brooks, que lidera o Comitê Judaico-Republicano, já conversou comigo sobre isso. Israel não deve virar pauta partidária. A realidade é que o apoio ao Estado de Israel, infelizmente, hoje foi prejudicado. E precisamos entender que, como sionista, como alguém que se importa profundamente com o Estado de Israel, isso não é uma questão dos democratas ou uma decisão dos republicanos. Muitos republicanos da extrema-direita e pessoas da extrema-esquerda estão preocupados com o que ocorre em Israel. Minha opinião é muito simples. Como alguém que se importa profundamente com o Estado de Israel, com o povo judeu, com a importância de um Estado judeu democrático, precisamos garantir que o sionismo americano seja forte e agressivo no apoio ao Estado de Israel. Então, eu não quero comprar para democratas ou republicanos. Precisamos garantir que isso seja uma questão bipartidária e precisamos apoiar isso. Você manteve contato com autoridades israelenses no governo desde que deixou seu cargo? Sim, mantive. Pode nos contar algo? Adoraria que dissesse nomes, mas sei que não vai. Pode dar alguma informação? Tenho vários amigos no governo israelense. Sabe, de novo, né, eu não necessariamente concordo com algumas das posições deles, mas me importo profundamente com a segurança do Estado de Israel. E me importo profundamente com a segurança tanto dos israelenses quanto dos árabes que vivem em Israel. Me importo muito em acabar com essa guerra e converso com as famílias dos reféns quase dia sim, dia não. Estive em Israel na semana passada. Acabei de presidir a conferência MID, ou co-presidir a conferência MID, na quinta-feira, onde muitos dos oficiais israelenses estiveram presentes, assim como alguns oficiais árabes também, para discutir essas questões do Oriente Médio. Eu, sabe, acabei meio que me tornando, sabe, eu nunca quis ser um judeu profissional, mas a verdade é que sou puro, eu amo o Estado de Israel. Eu adoro ser um garoto judeu liberal, que é o que sou, de Minnesota. Eu me importo profundamente com a segurança. Então, sim, eu mantenho contato o tempo todo. Aquelas pessoas que, você sabe, estão no governo atual, aquelas que querem estar no governo, aquelas que estão na coalizão. Então, não passa um dia sem que eu tenha uma conversa com alguém de Israel. A situação em Gaza, no que diz respeito a alcançar um cessar-fogo, libertar os reféns e remover o Hamas do poder, essa última parte parece ser o maior obstáculo. Todos pedem o fim da guerra e o reconhecimento do Estado palestino, e isso está acontecendo. Ainda assim, ninguém consegue apontar como tirar o Hamas do poder. Quer continuar porque teve um pensamento inicial? Pode seguir. Sim, escute, eu acho que nós estamos, eu acho de novo, eu já disse isso publicamente, então não estou dizendo nada que eu já não tenha dito antes. Acho que estamos vendo isso de forma errada, realmente acredito nisso. Nós vencemos a guerra.
A definição de sucesso não precisa ser a eliminação do Hamas. Se essa for a definição de sucesso, vamos ter muita dificuldade para conseguir alcançar. O sucesso deve ser garantir que o 7 de outubro nunca mais aconteça. Essa é a definição de sucesso. Israel fez um bom trabalho em garantir que o 7 de outubro, basicamente destruindo os túneis, a maior parte do poderio militar, não volte a acontecer. Mas se a nossa definição de sucesso for que todos, cada último combatente do Hamas, desapareça de Gaza, da faixa de Gaza, acho que todos nós ainda estaremos aqui daqui a 2 anos. Aliás, e eu já disse isso publicamente, não é assim que definimos sucesso como Hezbollah, os Houthis ou até mesmo o Irã. Na minha opinião, Israel, o ataque de 7 de outubro pelo Hamas nunca deveria ter ocorrido. Acho que todos nós sabemos que isso não foi uma grande surpresa. Não foi, sabe, a guerra do Yom Kippur, certo? Isso foi uma situação que nunca deveria ter acontecido. Todos entendem que isso não deveria ter acontecido. Dito isso, acho muito importante que as pessoas entendam que o sucesso, o que define sucesso em Gaza, precisa ser definido pelo fato de que 7 de outubro nunca acontecerá novamente. Embaixador Tom Nides, obrigado pela sabedoria e visão. Espero que nossos caminhos se cruzem em breve aqui. Eu também. Muito obrigado.